como surgiu a OTAN. Essa organização que de repente ganhou notoriedade nos jornais, nos canais de YouTube. Muito tem se ouvido falar em OTAN. E muitas pessoas não sabem o que é a OTAN e como surgiu essa importante organização militar que veio crescendo na surdina, sobretudo a partir dos anos 2000, e que agora, por conta desse crescimento, a Rússia se viu acuada e, numa atitude também desesperada e ao mesmo tempo covarde, invadiu a Ucrânia. Hoje eu vou contar para vocês como que surgiu a OTAN. Meus amigos, meu nome é Antônio Carlos, sejam todos bem-vindos ao canal Doutor História. Se você gosta de história e curiosidades, esse é um canal para você. Não deixe de se inscrever, colocar o seu like aí e deixar também o seu comentário, tá bom? Vamos falar sobre essa importante instituição que está chamando a atenção do mundo e muitas pessoas sequer sabiam. Ontem eu fiz um vídeo falando sobre o Brasil, se o Brasil pertence ou não à OTAN. E muitas pessoas me perguntaram como que surgiu a OTAN. Então eu vou dizer para vocês hoje. Como nós sabemos, a Segunda Guerra Mundial acabou em 1945. Mas a Segunda Guerra Mundial deixou marcas profundas na sociedade. A primeira marca dessa guerra foi a destruição dos países na Europa, porque o maior palco, o maior teatro de guerra foi de fato na Europa. E depois ali na Ásia, no Oceano Pacífico e no norte da África. As Américas tiveram um ou outro bombardeio, mas de fato não houve um teatro de guerra nas Américas. E esses países precisavam se reconstruir. Foi a partir desse processo de reconstrução, porque esses países tinham um forte medo, sobretudo da intervenção soviética, porque os Estados Unidos fica do outro lado do Atlântico. E a União Soviética saiu muito fortalecida da Segunda Guerra Mundial. Foi aí que, em 1947, Reino Unido e França decidiram fazer um tratado de defesa mútua, ou seja, se algum desses países fosse atacado, o outro deveria ir em socorro. A proposta foi bastante interessante, outros países também com bastante receio decidiram entrar nessa parceria, tanto que em 1948, no Tratado de Bruxelas, os países Bélgica, Luxemburgo e Holanda também aderiram a esse pacto. Mas eles perceberam que eles sozinhos não poderiam fazer frente à União Soviética. Foi então que em 1949 foi assinado o Tratado do Atlântico Norte, porque a visão deles era inserir principalmente os Estados Unidos. Nessa época, então, entraram para a aliança Estados Unidos, Canadá, Portugal, Itália, Dinamarca, Noruega e Islândia. Estava formado assim a organização do Tratado do Atlântico Norte. Inicialmente era um grupo muito mais político do que militar, mas as coisas mudariam com o passar do tempo. Em 1952, também foi um ano muito importante para essa organização, porque foi criado o cargo civil de secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, e também entraram para essa organização a Grécia e a Turquia. E o interessante é que são dois inimigos históricos que, inclusive, já colocaram a OTAN em situações muito sensíveis, porque até os dias de hoje, Grécia e Turquia estão sempre em atritos. Como uma resposta à criação da OTAN, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas criaram o chamado Pacto de Varsóvia, que envolvia, obviamente, a Rússia e todos aqueles países do leste europeu que estavam ligados à União Soviética. Esse pacto previa a chamada defesa mútua, a mesma coisa que prevê o artigo 5º da OTAN. Então, em 1955, foi criado o Pacto de Varsóvia. Nessa mesma época, é que a OTAN torna-se muito mais uma instituição militar do que política. E é nessa mesma época que eles vão inserir a Alemanha Ocidental. Só a título de curiosidade, naquela época a Alemanha estava dividida entre a Alemanha Ocidental, de influência americana, e a Alemanha Oriental, de influência soviética. De fato, a OTAN não entrava em guerras, assim, propriamente dito, mas a OTAN ficava ali sendo uma espécie de opositora
ao regime soviético. Nesse ínterim, a Espanha também decidiu entrar para a aliança em 1982. A partir daquele momento, a União Soviética já enfrentava crises internas dentro do partido, dentro da sociedade, e a partir de 1989, com a queda do Muro de Berlim, estava iniciado o processo de crise dentro da União Soviética. Em 1990, União Soviética e OTAN criaram um acordo para que pudessem criar uma espécie de gabinete que eles pudessem chegar a alguns consensos e evitar uma guerra. Na verdade, isso era mais um blefe da União Soviética do que, de fato, uma ação concreta. O que ficou comprovado em 1991 com o colapso da União Soviética. E esse colapso da União Soviética acabou mostrando para o mundo a realidade do que estava acontecendo. Existe uma frase do presidente Vladimir Putin, o atual presidente da Rússia, que ele fala que o socialismo, o comunismo, ele não conseguiu fazer aquilo que ele se propunha. E ele só gerou miséria e destruição aos países da União Soviética. A Rússia estava se organizando e enfrentava problemas econômicos gravíssimos, mas no final da década de 90, mais propriamente 1998, criou um conselho conjunto Rússia-OTAN para tentar impedir o avanço da OTAN, porque muitos países da antiga União Soviética agora já mostravam um certo interesse em participar da OTAN. Mas é a partir de 1999 que as coisas começam a mudar significativamente nessas relações. A França, que foi uma dos membros fundadores da OTAN lá em 1947, ela decidiu sair na década de 60 por uma série de discussões a respeito das questões nucleares. Mas sob a gestão do presidente Nicolas Sarkozy, vendo esse avanço da Rússia, o desenvolvimento da Rússia, a França também decidiu voltar para a aliança em 1999. E a partir de 1999, muitos outros países, até 2017, do antigo bloco soviético, ingressaram na OTAN. Dentre eles, República Tcheca, Hungria, Polônia, Bulgária, Estônia, Lituânia, Letônia, Romênia, Eslováquia, Eslovênia, Albânia, Croácia e Montenegro. Todos esses países entraram para a OTAN a partir de 1999 até 2017. Nesse momento, o presidente Vladimir Putin já era um grande líder na Rússia e se sentia fortemente incomodado com esse crescimento, porque ele via cada vez mais aqueles antigos países que eram influenciados pela União Soviética agora se aliarem à OTAN. Ou seja, agora a Rússia enfrentava a ameaça da OTAN nas suas fronteiras. E isso para ele era inaceitável. E um dos países, como já falei nos vídeos anteriores, que era muito estratégico, era a Ucrânia. Em 2014, propriamente dito, a Rússia ela vai invadir a região autônoma da Crimeia, vai anexar sem qualquer tipo de resistência, e a sociedade internacional também não fez muita coisa. Algumas sanções, mas a Rússia acabou levando a Crimeia. Aquilo deu coragem para o presidente Vladimir Putin, que acabou crescendo, investindo significativamente nas suas armas, investindo cada vez mais nos seus exércitos. A partir de 2015, a Ucrânia começou um processo de tentar ingressar na OTAN, mas, como é previsto dentre os membros, um país que esteja em guerra não é aceito dentro da OTAN. E isso inviabilizou muito o ingresso da Ucrânia. Inclusive, ontem o presidente da Ucrânia ele falou isso: não nos querem na OTAN e nós estamos perecendo sozinhos. É realmente uma situação bastante desconfortável. A OTAN ela exige que seus países membros invistam pelo menos 2% do seu PIB bruto em armamentos militares, em defesa. Muitos países como a Alemanha, por exemplo, não investem esse valor.
E a Alemanha, por exemplo, foi fortemente criticada pelo presidente Donald Trump por não investir confiando muito nos Estados Unidos. Tanto é que os Estados Unidos decidiu tirar milhares de soldados de lá e enviar para a Polônia. Na época, houve uma grande preocupação com relação a isso. A OTAN, de fato, ela veio crescendo muito nos últimos anos. E essa estrutura dela de padronizar as ações, então todos os países são comprometidos em defender os membros caso algum seja atacado. Isso, de fato, só foi requerido uma vez. O artigo 5º ele só foi invocado uma vez, que foi em 2001, quando houve aquele ataque da Al-Qaeda aos Estados Unidos. E aí todos os países da OTAN acabaram participando da invasão ao Afeganistão por conta da invocação do artigo 5º. A OTAN ela participou em vários momentos, em vários casos, monitorando e ajudando ali no leste europeu, mas de uma forma menos incisiva. A OTAN ela tem um orçamento militar gigantesco, ela tem uma frota militar gigantesca, e isso, obviamente, preocupa muito o presidente russo Vladimir Putin. Meus amigos, gostaram do vídeo? Agora vocês já sabem o que é a OTAN, como que ela surgiu? Espero que o vídeo tenha sido esclarecedor e ajude a vocês. Um forte abraço!